Olá, querida amiga, querido amigo, nos encontramos mais uma vez. Vamos juntos nessa jornada de busca de compreender os desígnios de Deus através do estudo da palavra, sendo guiados pela lição da Escola Sabatina, e eu agradeço a sua companhia diária mais uma vez. E agradeço ainda mais quando você se torna parte de tudo isso. Ao compartilhar esse vídeo com seus amigos, seus familiares, assim chegaremos a mais lugares com a palavra. A palavra vai chegar. E a palavra chegando, você sabe, ela tem um poder extraordinário de transformar as pessoas de dentro para fora. E você é esse missionário, essa missionária de Cristo, quando você compartilha esse vídeo com seus amigos. A bênção não para em você, ela se multiplica. Continue assim, tá bom? E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você gostou aqui do conteúdo, não deixe de deixar, ou não se esqueça de deixar o seu gostei, porque isso fortalece o nosso canal aqui também, tá bom? A sua imagem. Vamos ao verso para a nossa meditação de hoje, que se encontra em Romanos 8, versículo 29. Aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Bom, você sabe que os seres humanos foram criados para refletir sempre, todos os dias, a cada segundo da sua vida, a imagem do seu Criador. Nós não somos como os animais, somos feitos de uma maneira muito especial. O próprio Deus moldou com suas próprias mãos o ser humano, soprando no seu nariz o fôlego de vida. Aquele ser humano produzido pelas mãos de Deus refletia pelo menos assim, antes do pecado, o próprio caráter de Cristo. Era olhar para ele e ver semelhanças com o seu Criador. Deus é amor e Adão e Eva manifestava esse sentimento de maneira maravilhosa, intensa, o amor, a bondade, a pureza, a santidade, tudo isso refletia, era um reflexo, melhor dizendo, do próprio caráter do Criador. Mas nós sabemos que o pecado entrou e desvirtuou, mutilou, estragou essa imagem no ser humano. É só você olhar ao redor, você vai ver violência, você vai ver egoísmo, você vai ver ganância, os seres humanos enganam e são enganados. Tudo isso nós vemos nesse mundo, demonstrando assim que realmente nós estamos deteriorados pelo pecado. Veja Romanos 3, versículo 10, que diz assim, ó: como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E o que o Senhor Deus faria diante dessa situação? Claro que ele não ficaria de braços cruzados, somente olhando o ser humano se afundar cada vez mais. Claro que não. O Senhor Deus, então, coloca em prática um plano que ele já tinha antes que o ser humano caísse em pecado. Então ele começa a trabalhar para que essa imagem perdida pelo pecado no ser humano possa ser restaurada. E aí entra esse verso que nós acabamos de ler, o Romanos 8, 29, no início, né? Que fala que aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também os predestinou a serem conforme a imagem do seu Filho. Aí está o propósito elevadíssimo nesse plano de Deus em relação aos seres humanos. E Ellen White vai dizer assim, ó: a própria imagem de Deus tem de ser reproduzida na humanidade. A honra de Deus, a honra de Cristo, acha-se envolvida no aperfeiçoamento do caráter de seu povo. E aí você se lembra da história de Jó. Você entende que Jó nunca soube dos bastidores. Nós sabemos, porque nós temos a Bíblia, nós estudamos a Bíblia, nós conhecemos os bastidores. Sabemos que ali havia três personagens, Deus de um lado, Satanás de outro e Jó no meio. Havia um conflito entre Deus e Satanás. Deus dizendo para Satanás: tem visto o meu servo Jó? Veja como ele é íntegro, é reto, temente a Deus, que desvia do mal. Do outro lado, Satanás acusando: não, Jó é assim porque o Senhor protege tudo, homem rico, homem próspero, tem saúde, toca-no em tudo que tens e ele há de blasfemar. E diz a Bíblia que Deus então aceita o desafio. Jó nunca soube disso, viu? Nunca soube. Mas e permitiu que Satanás tocasse em tudo que ele tinha, e inclusive na sua própria saúde. Diz a Bíblia que primeiro nas suas propriedades. E ele perdeu no mesmo dia 10 filhos, perdeu toda a sua riqueza e ele ficou sem nada. E eu gostaria de ler para você o que esse homem disse em meio a tanto sofrimento. Imagine só você, não
Não pense que só foi bens materiais. Ele teve que fazer o velório de 10 filhos, 10 caixões ali na sala da sua casa, ele chorando a perda dos seus filhos, e somado a isso, a dificuldade agora que ele haveria de viver por não ter mais nenhum bem material. Jó capítulo 1, versículo 20 a 22 diz assim, ó. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Essas palavras transpôs os séculos e os milênios e chegou até nós aqui no século 21, aqui no Brasil, para nos mostrar que em meio à dificuldade o íntegro brilha como se fosse ouro e todos percebem o que há dentro do seu coração. Nós vemos isso na vida de Jó. E não é, afinal de contas, isso que o Senhor Jesus quer produzir em nós? Você percebe pelos evangelhos que Jesus está trabalhando esse aspecto da sua obra no coração dos discípulos. Veja, por exemplo, o que ele disse lá em Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Esse sempre foi o intento e o propósito de Deus ao permitir que passemos por provações, a fim de que o nosso caráter possa brilhar e possa produzir um testemunho que não possa ser contradito. As pessoas poderão até não acreditar naquilo que nós estamos dizendo, mas de maneira nenhuma poderá negar o nosso testemunho, o poder que há no nosso testemunho. É isso que Deus está produzindo em nós. Afinal de contas, o apóstolo Paulo fala que nós estamos como um espetáculo. Deixa eu ler para você as próprias palavras do apóstolo Paulo em relação a isso, lá em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 9. Escute bem. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculos ao mundo, tanto a anjos como a homens. E é verdade, as pessoas estão olhando para nós. As pessoas estão fazendo uma leitura de tudo que nós somos, dizemos e tudo que nós fazemos. Nós somos o bom, Paulo usa essa expressão, a boa fragrância de Cristo. O pastor Rodrigo Silva tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz que talvez seja a única Bíblia que as pessoas estão lendo por aí, porque o que nós somos não pode destoar daquilo que nós pregamos. Se nós somos cristãos, se nós amamos a Bíblia, se nós a estudamos, se nós amamos a Jesus, nós precisamos ser parecidos com Ele. Veja que as provações, ela tem esse poder de despertar em nós um testemunho, claro, quando essa provação, quando nessa provação permanecemos como Jó permaneceu, inabalável. Viu que Jó, perdendo tudo, ele disse, olha, nu eu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Ou seja, sairei dessa terra sem nada. O Senhor deu, o Senhor tomou. Seja louvado o nome do Senhor. Diz a Bíblia que ele adorou o Senhor em meio a todo aquele sofrimento. Se nós mantivermos essa atitude, saiba que o brilho desse testemunho será incontestável. Não há como você contradizer algo assim. Tá aí, amigos. Somos espetáculos para o mundo, tanto para anjos como para homens, e as pessoas estão nos observando. E o que nós temos produzido? Essa que é a grande pergunta que nós devemos fazer. O que nós temos produzido? Será que na provação e na dificuldade nós temos blasfemado o nome de Deus? Temos culpado as pessoas, culpado do mundo, culpado a Deus? Viramos as costas para o Senhor, abandonamos o barco? O que nós estamos fazendo? Infelizmente, eu como pastor já presenciei muitos momentos onde as pessoas, diante dos conflitos, dos problemas e as provações, abandonam o barco, viram as costas para o Senhor, culpam a Deus, culpam a igreja, e ao invés de resolver o problema, a gente percebe que isso somente o agrava e a pessoa chega ao mais fundo do poço. E quando alguns, quando chegam nessa situação,
lembrando-se de Deus, da sua promessa, arrependidos voltam pedindo perdão a Deus. Outros perdem completamente a fé e nunca mais voltam. Ah, querido amigo, deixa eu dizer uma coisa para você, minha amiga. Cair é do ser humano. Fraquejar é uma característica que nós carregamos. Mas eu quero dizer para você que em meio a tudo isso, se nós erguermos as mãos aos céus e pedirmos a Deus força, Deus movimenta os seus anjos, o seu exército, todo o poder que tem em seu auxílio. Mas se você desacreditar nele, se você blasfemar o seu nome, você perdeu a força e a oportunidade de obter a força no meio dessa tentação, dessa provação. Você experimentará uma frustração que parece não ter fim. Nada nesse mundo vai preencher o vazio da alma, a não ser quando você voltar para Jesus e buscá-lo com toda a sua força. Talvez eu esteja falando para você que por causa do maltrato de alguém, por causa da negligência de alguém para você, para com as suas necessidades, talvez alguém na igreja lhe falou mal de você, denegriu seu caráter, lhe praticou a injustiça e por conta disso você abandonou o caminho. Se você é essa pessoa, eu gostaria que você refletisse um pouco, que você colocasse no coração o que Deus tem reservado para você. Você nunca poderá olhar para Jesus e dizer assim, Senhor, o Senhor não sabe o que é ser traído. Jesus foi traído. Você nunca poderá dizer, você não sabe o que é o sofrimento quando as pessoas, de maneira injusta, falam mentiras a seu respeito. Você nunca poderá falar isso para Jesus, porque Jesus passou precisamente por isso. O Senhor Jesus empoeirou seus pés nessa terra. Foi provado, passou por sofrimentos e dificuldades para mostrar para mim e para você que Ele nos entende. Ah, pastor, eu já fiz isso, já abandonei, já virei as costas, já blasfemei no nome de Deus, eu não suportei a situação, não quis mais ir para a igreja, e agora como é que eu faço? Ah, meu querido amigo, querida amiga, a grande verdade é que Jesus te ama demais e que isso não diminuiu o amor dele por você. Se você estiver disposto, estiver disposta a buscar em oração o perdão, o Senhor está pronto para lhe oferecer. Ah, esse Deus é um Deus maravilhoso, um Deus de amor, um Deus que tem tanto interesse por você. Ele só está esperando que você abra o seu coração, porque Ele sempre está lá batendo na porta do seu coração, esperando que você abra, que você o convide. Ele não vai arrombar, Ele não vai entrar, Ele espera que você o convide. E se você ouvir a sua voz e abrir o seu coração, Ele vai operar uma mudança, uma transformação, renovará a sua esperança e o seu ânimo, e você vai levantar-se do pó onde estás caído e vai continuar a jornada rumo à sua eterna habitação, que é a salvação da sua alma. Mas basta você buscar. Que a mensagem da lição dessa semana ou desse dia possa alcançar o teu coração com essa grande verdade, que o Senhor Deus está operando em você para que a sua imagem, a imagem de Cristo, seja refletida em você. Que as pessoas olharem para você em meio a tudo isso, possam não resistir ao seu testemunho e ver Jesus na sua vida. Vamos orar? Senhor, nós sabemos que passaremos por essas dificuldades, mas nos ajude a suportá-las, Senhor, para que a imagem de Cristo seja refletida, impressa na nossa própria personalidade. Tome as nossas mãos e segura bem forte, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, querida amiga, foi muito bom estar com você. Amanhã continuaremos a nossa jornada espiritual e eu fico aqui esperando você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.